Nessa videoaula, eu vou mostrar um pouco mais sobre a minha organização de layout e daí a gente já vai criar uma nova timeline. Então eu vim aqui em Window, escolhi o Workspace, Editing e cliquei em Reset. E agora ele está perguntando para mim se eu tenho certeza sobre isso, clico em Sim, e esse é o layout padrão. O que eu gosto de fazer? Eu prefiro o painel Projeto aqui do lado, para eu ter bastante acesso a ele, e como não é sempre que eu estou usando o painel Projeto, eu divido alguns outros painéis junto com o mesmo espaço. Por exemplo, se eu estou mexendo em Effects Control, é bem pouco provável que eu esteja mexendo em projetos. Então eu gosto de deixar aqui Effects Control do lado. Aqui, Audio Clip Mixer. Normalmente eu estou fazendo aqui um mixer do áudio e não estou usando o Program. Então posso deixar aqui desse lado. Metadados eu uso pouco, quando eu for usar eu abro ele. Source é importante, então eu tenho aqui Source do lado de Program. Timeline super importante. Essas opções aqui, por exemplo, Media Browser eu gosto de usar no início. Depois que eu já importei ele não é tão importante mais. Então, se eu já importei aqui os arquivos, eu posso eliminar ele. Painel Info, quando eu for usar também, eu posso abrir ele, mas eu não uso ele tanto. Effects é muito importante, vou colocar ele aqui embaixo. Do lado, eu vou colocar aqui marcadores. E do lado, eu vou colocar histórico. Daí, eu tenho aqui uma barra de ferramentas, minha timeline, nível de áudio. Deixa eu colocar ali o Program no lugar. Tenho aqui na direita o Program, na esquerda o Source. E ali em cima, que nem a gente estava colocando antes, o painel Project. Essa é a minha organização. Vocês podem usar outras organizações. O ideal é até que você trabalhe e com o tempo ir escolhendo como você vai preferir manter a sua organização. Mas esse é o layout que eu mais uso. Mas e agora? A gente montou o nosso layout, importou nossos arquivos e o nosso projeto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir no botão de novo, escolho uma nova sequência e ele traz aqui as opções para eu criar uma nova sequência. Dependendo da instalação do Premiere que você tem, você vai ter mais ou menos pastas que o meu. E dependendo também do computador que você tem e de conforme você for deixando atualizado o teu arquivo. No caso do que eu estou trabalhando aqui, eu tenho bem poucas pastas, porque eu estou usando aqui a versão nova do Premiere e eu estou usando a versão beta. E essa versão beta, ele não veio com todos esses codecs aqui instalados, mas ele funciona normal, ele tem todas as ferramentas, todas as novidades, só os codecs aqui ainda não estão atualizados. E por isso eu tenho poucos codecs. Mas isso não chega a ser um problema. Como eu tenho menos presets, é até mais fácil de encontrar o que eu quero. Vocês vão ver que conforme vocês usam Premiere, tem uma lista muito grande de presets. Muitos acabam até sendo repetitivos. E esses presets aqui, eles são baseados no tipo de câmera, no tipo de imagem. Então no caso aqui DVC Pro é um tipo bem comum de câmera. Que DVNTSC é aquelas câmeras de fitinhas DV. Então normalmente, quando você for vir aqui, você vai escolher aqui pensando na tua câmera, mas mais pensando no resultado final que você quer entregar. Então você vai pensar, por exemplo, você tem uma conta paga no Vimeo, você quer colocar em Full HD, ou você não tem, então você vai ter que colocar em HDV. Você vai mandar para a televisão em HD, ou você vai gravar um DVD no formato DV. Então você teria que já pensar no formato que você precisa entregar. Entre os mais comuns, você vai encontrar aqui DV-NTSC, NTSC é o formato de cor nacional. Daí você tem o Standard, que é para televisão de tubo. Widescreen é o em widescreen, como diz o próprio nome, que é comum usar para DVD. Aqui embaixo tem formato HD. Nesse formato HD, eu selecionar ele na verdade é um HD HDV. Ele não é o Full HD, ele é um formato anterior. E daí ele tem aqui a opção progressivo, que é a mais comum. Além dessas duas opções padrões, que é o que eu tenho aqui no meu, eu posso configurar qualquer opção adicional, selecionando aqui uma como base. Vou marcar aqui essa HDV 1080p. E daí eu venho aqui em Settings. Vindo aqui em Settings é onde a gente vê as opções principais. Vocês entendendo o que tem aqui, vocês vão conseguir escolher qualquer preset. Já que você escolhe o preset, já vê as informações aqui também. Então eu vou vir aqui em Settings e as informações de cima para baixo mais importantes. Primeiro, esse Editing Mode já é o que definia lá o preset. Então você está usando aqui imagem tipo cartão P2, DVNTSC ou Custom. Já em Custom eu defino o meu. Time Base, quantos frames por segundo você vai usar. Então, simulando que eu vou entregar o material para a televisão, num formato Full HD, a Globo pede como padrão 59.94. Aí vou definir aqui quantos pixels eu tenho de tamanho. Se fosse um DVD, esse 720x480. Se fosse para a internet com uma conta não paga no Vimeo, 1280 por 1080, que é o que eu já tenho aqui. Numa conta paga, 1920 por 1080. Para o YouTube eu poderia usar também 1920, como qualquer outro tamanho. Para um Blu-ray eu posso usar esse tamanho aqui ou um Full HD, que é uma qualidade bem superior,
que é o mesmo para televisão digital para Globo. Então 1920 por 1080. Na sequência, se o pixel ele vai ser quadrado, a grande maioria dos formatos digitais são quadrados, como internet, televisão Full HD, mas é comum você encontrar, por exemplo, televisão de tubo é 0.9, televisão de tubo widescreen ou DVD widescreen, que é 16:9, é 1.2. Nesse caso, vou deixar aqui Square Pixel. Fields é se os seus frames eles aparecem diretamente ou eles aparecem entrelaçados. Parece uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não. Normalmente não vai ter Fields para formatos digitais. Blu-ray não precisa de Fields, internet não precisa de Fields, para mandar para a Globo em Full HD não precisa, mas na hora que você for gravar no XDCAM, que é a mídia que eles pedem, na gravação do XDCAM ele acaba alterando para Upper, que é o que a Globo pede. Mas na hora de montar teu projeto é no Fields. Se você quiser colocar Field para mandar para a televisão, na televisão é Lower. Se eu fosse fazer um DVD, é Lower ou Upper, depende do formato DVD. Normalmente é Lower. Aqui embaixo ele só dizendo como vai mostrar o display do frame rate, definindo que você usou aqui um frame rate com dropped frame. Então você vai dizer se você quer ver o dropped frame ou não quer ver o dropped frame. No caso ele estaria dizendo o seguinte: quando chegar nesse .94, que você tem um número decimal, você não tem ele redondo, se ele já pula para o próximo segundo, dropped frame, ou se ele muda aqui no modo normal em non-dropped frame. E você até pode pedir para ver sua timeline toda em frames, ele nem mostra marcações em segundo. Vou deixar aqui em dropped frame, que é o comum de ser usado. Aqui ele só está dizendo o formato de display do áudio, você não precisa se preocupar. Esse também você não precisa se preocupar, que eu estava dizendo. Aqui em vídeo previews é a qualidade de render que ele vai fazer para o teu vídeo. Então no meu caso aqui, ó, ele está usando Microsoft AVI. E daí como ele está usando o codec DV24, ele vai ficar aqui em DV. Não tem necessidade nenhuma em ser DV24. O que eu vou usar no lugar, já que eu estou usando aqui Microsoft AVI, vai depender do espaço que eu tenho no meu HD e da velocidade do meu HD. Se o meu HD é rápido, eu tenho espaço, eu usaria aqui, por exemplo, Uncompressed UVI 422, ou até mesmo 10 bits UVI. Se eu tenho menos espaço, eu quero um render mais rápido, posso usar aqui, por exemplo, Microsoft RLE. Então eu vou escolher esse. Tamanho do meu preview, vou deixar o mesmo tamanho da minha tela, 1920 por 1080. E daí eu posso salvar esse preset se eu quiser, dar um nome para minha timeline e clicar em OK. Se por um acaso, quando você estava trabalhando, você percebeu que a qualidade do teu render não estava boa, ou que os arquivos estão ocupando muito espaço na tua máquina, ou isso principalmente conforme você vai ficando mais avançado, você quer alterar alguma dessas configurações de preview da tua timeline, você vem aqui em Sequência, Sequence Settings, e altera esses settings que você puder alterar, que sempre vão ser aqui o de vídeo preview. Você vem aqui, altera e dá um OK. No início, nem precisa se preocupar muito com isso, pode usar esse vídeo preview que eu escolhi, e muitas daquelas opções ali se pode simplificar. O mais importante é o tamanho dos pixels, frame rate, e se você vai ter fields, e OK.